Meus irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe, encarnados e desencarnados. Vamos comentar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda. Caridade material e caridade moral. Amemos uns aos outros e façamos a outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Quando nós formos praticar a caridade, que seja material, que seja moral, vamos dirigir a esses seres humildade. Não vamos se aproximar deles achando que somos melhores. Como nos fala o Evangelho, fazer ao próximo aquilo que gostaria que se fosse feito a você. Então nós devemos praticar a caridade moral e a caridade material com humildade, para que nós não humilhamos esse ser que está passando pela prova da miséria ou está passando pela prova da enfermidade. Porque, de uma certa forma, essa caridade material vai agasalhar, vai matar a fome, mas aos olhos de Deus não tem muito valor, porque nós fizemos com orgulho, com egoísmo, para ostentar. E existem vários tipos de caridade que não nos custa nada, sendo a caridade moral, saber ser surdo quando deparamos com alguém habituado a falar mal. Podemos praticar a caridade moral no pensamento, dirigindo bons pensamentos para aquelas pessoas, juntamente com a prece. Podemos praticar a caridade moral no perdão, perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar aqueles que se julgam ser os nossos inimigos, e isso não nos custa nada materialmente, e aos olhos de Deus tem muito mais valor do que a caridade material, porque praticar a caridade moral, nós temos que extirpar dos nossos corações este orgulho, esse egoísmo que é o maior entrave à nossa evolução. O orgulho e o egoísmo que retarda a emancipação das nossas almas. O orgulho e o egoísmo que retarda-nos o encontro com a felicidade. Nós todos estamos em busca da felicidade, mas essa felicidade do jeito que nós buscamos jamais vamos encontrar, porque o orgulho impera em nossos corações. Quando vamos orar, nem prestamos atenção no significado das palavras, porque quem presta atenção no significado das palavras aprende a perdoar, porque fala a prece: Pai, perdoa os meus débitos conforme eu perdoo aqueles que me devem. E isso não vai nos arrancar pedaço, isso não vai nos fazer indiferente. Talvez sejamos covardes diante da sociedade, mas seremos heróis diante de Deus. Jesus nos deu um exemplo. Queremos seguir Jesus, mas estamos arraigados às leis de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então não adianta nada nós orarmos o dia inteiro, sendo que nós não aprendemos a perdoar. Jesus foi o exemplo vivo do perdão. Maria Santíssima foi o exemplo vivo do perdão. E isso é a caridade moral que não nos custa nada. Como nos fala o Evangelho nesse mesmo capítulo, os infortúnios ocultos, nas grandes calamidades, a generosidade se movimenta. Como nós agora estamos passando por calamidade no Rio Grande do Sul. Olha só as redes sociais como eles estão trabalhando. Cada bairro da cidade, cada quarteirão é um posto para recolher donativos. É a caridade material que impera nos homens. Eles se comovem com aquelas situações, mas nós esquecemos de praticar a caridade moral.
À noite, quando formos orar para nós, será que nós oramos para aquela gente que perdeu família, que perdeu tudo que tinha, não tem aonde morar? Então, se nós ajudamos a arrecadar mantimentos, roupas e doamos nos postos aonde estão recebendo, vamos também então complementar esta caridade com a caridade moral, orando para aquelas pessoas que estão passando por provas e por expiações. Porque as nossas preces, os nossos bons pensamentos vão confortar os corações desses seres. E Deus vai ouvir as nossas preces, porque são preces de amor. Porque a caridade, meus irmãos, principalmente os espíritas, quando ouvem falar na palavra caridade, acham que é esmola. E essa esmola, se ela não tiver amor, não adianta nada. Então a verdadeira caridade é amor. Não adianta nós, como se diz, dar, mas não colocar amor naquilo que nós estamos doando. Dar a esmola sim, mas apertar a mão jamais. Por isso que Emmanuel nos fala, na psicografia de Chico, sobre a 1000 maneiras de se praticar a caridade, que não nos custa nada. Bom, nas grandes calamidades, a generosidade se movimenta. E aqueles infortúnios ocultos que jazem no catre sem se lamentarem, são esses precisamente que a generosidade deve descobrir e levar assistência. Porque essas pessoas não são mendigos de profissão, estão ali em cima de uma cama, sem se reclamar. Como nos fala nesses infortúnios ocultos, quem é esta senhora de ar distinto, vestida modestamente, acompanhada de uma jovem? A porta salda, porque é conhecida, é o anjo consolador daquela família. Lá fora uma viatura cheia de alimentos, de roupa, de agasalho. Então ela leva para aquela mãe, que não pode bastar as necessidades dos filhos, porque o pai está no hospital. Depois de praticar a caridade moral, ela dirige-se ao hospital para levar palavras consoladoras àquele pai, que tudo está sob controle no seu lar. Aí ela já está praticando a caridade moral. Olha como é interessante. E podemos afirmar sem medo de errar que existe muito mais mendigos de pão espiritual do que pão material. E se nós formos num asilo, nós vamos chegar lá, vamos encontrar pessoas necessitadas da caridade moral. Porque o asilo recebe muitos donativos, como lá naquela tragédia no Rio Grande do Sul, está perdendo donativos. Mas agora, alguém para sentar ao lado daquela senhora, daquele senhor, para ouvir a sua trajetória, aí nós não podemos perder meia hora sequer por semana. Só que nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando, porque talvez nós estejamos caindo nos mesmos erros a qual esse ser cometeu. Não somos diferentes de ninguém, não somos melhores do que ninguém. A velhice para nós vai chegar, a enfermidade para nós vai chegar, e se nós não tivermos bônus horas, como fala André Luiz lá no nosso lar, não vamos receber. É fazer por merecer, porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio, a inteligência. Então nós temos que escolher aquilo que é melhor para nós. Plantar ninguém é obrigado, mas a colheita é obrigatória. E se nós plantamos amor, nós vamos colher amor. Até para desencarnar nós temos que ter merecimento, como fala André Luiz, bônus horas. E se nós buscarmos nas obras de irmão X, nós vamos ver o que é isso. Por isso que muita gente desencarna e fica por aqui mesmo, perambulando como se fosse folha seca tocada ao vento.
até que resolva um dia fazer uma prece do fundo do seu coração, rogando a Deus, a Jesus, para amparar. Então, quando formos orarmos, vamos lembrar daqueles seres desamparados, como os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Não vamos esquecer de direcionar os nossos pensamentos àquelas pessoas que estão passando pela prova do câncer, da AIDS, da lepra. É a caridade moral, não nos custa nada. Como nos fala lá no óbolo da viúva, nesse mesmo capítulo, Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, observava como as pessoas davam a esmola ali. E ali ele observou que uma pobre viúva deu apenas 2 moedas, tudo que lhe restava. E ele chamou os seus discípulos e disse: essa pobre viúva deu muito mais do que aqueles que deram de abundância. Senhor, mas por quê? Ela deu só 2 moedas. Ela deu com amor. Ela não quis saber se no dia de amanhã essas 2 moedas ia fazer falta para ela. Aqueles que deram abundância deram para ostentar. Há pessoas que falam: como vou praticar a caridade se nem eu tenho necessário? Está no Evangelho, nesse mesmo capítulo. É a caridade moral que não nos custa nada. Há pessoas que desejam ganhar na loteria para praticar a caridade, mas primeiro vai canalizar o recurso para o seu benefício. Então não precisa de dinheiro para praticar a caridade. Deus nos julga pela intenção. Está lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, caridade segundo São Paulo. Nem se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu tivesse fé ao ponto de transportar todas as montanhas, nem se eu vendesse todos os meus bens e distribuísse aos pobres, nem se eu desse o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse o amor, que é a verdadeira caridade, isso não adiantaria nada. Então não são pelos excessos que é a verdadeira caridade, meus irmãos, é pela intenção, e que está ao alcance de todos. Jesus não disse fora desta religião não há salvação, ele disse fora da caridade. Então a caridade está ao alcance de todos os segmentos religiosos. Tem pessoas, tem religiões que têm pavor de ouvir falar na palavra caridade, que eles já canaliza para a esmola. E não é a verdadeira caridade, não é a esmola. É uma delas, mas não é a principal. Quantas pessoas que estão aí em cima de uma cama, precisando de um passe, que a casa espírita chama de peregrinação, que muita gente não quer sair da sua zona de conforto, não quer ir de encontro ao necessitado. Tem uma passagem de Jesus que fala que me busca onde não estou, porque aqui é a zona de conforto, temos água gelada, cadeira para sentar, ventilador, maravilha. E agora ir de encontro ao necessitado? Aqueles seres que estão lá, talvez debaixo de uma brasilite, em cima de uma cama, com mau cheiro porque está fazendo cocô na fralda, está urinando através de uma sonda, está alimentando através de uma sonda. É os infortúnios ocultos que nós, da doutrina espírita, devemos buscar, descobrir e levar a assistência, levar a caridade moral, levar os ensinamentos de Jesus através do Evangelho, ouvir o que eles têm para nos dizer, qual é a sua história, por que está naquela condição. Porque quando nós praticamos a verdadeira caridade, o mundo espiritual intervém em nosso benefício. Assim nos fala André Luiz, a psicografia de Chico, que a caridade a qual nós praticamos ameniza nossas provas, mas não vai amenizar nossas provas simplesmente na zona de conforto. Eu trabalho só dentro da casa espírita, lá eu recebo
espíritos para tratamento, ou eu dou passe, eu ajudo na assistência social. É zona de conforto. Então vamos de encontro nesse estado. Assim disse Jesus: lá eu estarei. Vamos tirar um dia na semana, meia hora. Porque se nós formos no asilo, nós vamos ver que as pessoas não precisam de bens materiais, porque ali muitas e muitas pessoas doam em abundância, às vezes chega até perder mantimentos. Eu falo isso com convicção, porque levei uma vez um amigo meu num asilo lá no Boa Vista, na rua Menino José de Almeida, muito simplesinho, pobrezinho, em vista dos outros, a qual a igreja administra. Então ele chegou lá e falou assim: olha, eu quero trazer uma cesta básica todo mês. Aí a diretora daquele asilo nos recebeu maravilhosamente bem, levou lá dentro, mostrou os senhores e as senhoras que estavam lá, e depois levou na despensa dela. Falou: hoje eu vou pegar essa cesta, mas vocês podem procurar outro lugar para vocês doar essa cesta, porque aqui a nossa despensa está lotada, está perdendo o mantimento. Quer dizer, a caridade moral é muito fácil de se praticar. E agora? Ir lá dar um banho, ajudar aquelas pessoas que estavam trabalhando, trocar, dar comida, que muitos não conseguem nem pôr uma colher na boca de sopa, um copo com água. Ouvir, que lá tem pessoas que querem falar, quer contar a sua história, quer desabafar, e graças a Deus nós temos o talento de ouvir. Deus nos concedeu a audição, que podemos praticar a caridade moral, que não vai nos custar nada. Mas aí arrumar uma desculpa: eu não consigo ver as pessoas sofrer. Atrás dessa humildade existe um orgulho muito grande. Não adianta nós querermos evitarmos, porque nós vamos envelhecer e vamos adoecer. O que tiver de vir para nós, vai vir, não adianta nós querermos fugirmos. Nós somos mercadoria de Deus na prateleira do tempo, cada um tem o seu código de barra de vencimento. Então, se tivermos que passar por um câncer, tivermos que passar por uma lepra, uma trombose, tivermos que amputarmos os membros inferiores, vai ser amputado. Mas como vamos amenizar isso? Através da prática do amor e da caridade, verdadeiramente. Quer dizer, André Luiz está sendo sincero. Quer dizer, se tivermos que perder uma perna, mas estamos praticando a verdadeira caridade, a caridade moral que seja material de coração, vamos a perder apenas um dedo. Isso não é maravilhoso? Quer dizer, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E quando praticamos a verdadeira caridade, o mundo espiritual nos auxilia. Tem uma história de uma jovem chamada Ananda, indiana. Palha é como se fosse o nordestino no Brasil, discriminado. Então Ananda era de uma família muito pobre. Ela, com seus 15, 16 anos, ela era uma nadadora por excelência. Então, para ajudar a sua família, ela começou a mergulhar no rio Ganges e tirar os pertences dos cadáveres que ali era tirado: roupa, pulseiras, próteses, levar para o brechó da família para vender, para ajudar no sustento da família. E com o passar do tempo, ela se contaminou com lepra. Então, quando ela viu aquelas manchas roxas no seu corpo, ela chegou para sua mãe e mostrou para ela, e a mãe pegou uma agulha e penetrou na sua epiderme, e ela não sentiu nada. Como a lepra naquela época não tinha cura, essas pessoas eram excluídas da sociedade. Então Ananda, aos seus 15, 16 anos, foi expulsa de casa e começou a perambular pela rua. E aí uma daquelas pessoas, vendo aquela jovem linda, encantadora, com a maldade no coração, chegou até ela e falou: não, eu vou te acolher, você não pode ficar por aí passando frio. Levou ela para um prostíbulo.
e ali maquiava as suas manchas roxas na epiderme e fazia com que ela se prostituísse. Até que um dia, ela cansada daquela vida, ela fugiu desse prostíbulo e foi parar na fila da Madre Teresa de Calcutá. Então, todos os dias, ela naquela fila para ganhar um alimento, para matar a sua fome. E numa desses dias, Madre Teresa estava fazendo a inspeção daquela fila enorme. E não cai uma folha de uma árvore, sendo que Deus não queira. E naquele momento que Madre Teresa, passando por ela desmaiou. E aquelas pessoas que ajudavam a Madre Teresa, acolheu ela e levou para dentro, lá para dentro. E no outro dia, Madre Teresa teve uma audiência com ela e veio dialogar. O que aconteceu com você? Por que você está nessa situação? Então ela relatou tudo isso. Só para quem pratica o verdadeiro amor, sabe que não existe enfermidade incurável aos olhos de Deus. Ah, mas é um câncer. Não existe enfermidade incurável aos olhos de Deus. Está lá no capítulo, lá na pergunta 102 do livro O Consolador, de Emmanuel, para de Chico. Os espíritos amigos podem interferir na flora microbiana? Sim, pode. Então, Madre Teresa, aquela lepra para ela era indiferente. Acolheu Ananda, e Ananda disse: Senhora, eu estou cansado dessa vida, eu quero servir a Jesus. Permita que eu trabalhe aqui como freira na sua instituição. E a Madre Teresa acolheu ela. E ela começou a trabalhar, nem se lembrou dessa tal lepra, porque ela estava ali praticando o verdadeiro amor. E nem Madre Teresa também não quis saber se era uma enfermidade infecto-contagiosa. Usou todos os procedimentos para auxiliá-la. E em 1979, 1980, surge no mundo a AIDS. Uma enfermidade infecto-contagiosa que pegava com o contato. E naquela época, as pessoas morrendo, os presidiários morrendo, porque todo mundo tinha medo de se infectar. Então os diretores da penitenciária nos Estados Unidos descobriram que a Madre Teresa tinha um trabalho voluntário. Então resolveram ir até a Índia conversar com a Madre Teresa, se ela arrumasse alguns voluntários para trabalhar com os presos em estado terminais atrás das celas. E a Madre Teresa fez reunião com as suas freirinhas, e uma daquelas, quando ela perguntou a alguém se propõe ser voluntário para ir para os Estados Unidos trabalhar com os aidéticos, uma das que levantou o dedo foi Ananda. Então Ananda foi para os Estados Unidos trabalhar com os aidéticos em estado terminais, atrás das grades. E o que os diretores das penitenciárias faziam? De manhã abria, elas entravam com os medicamentos, o café, trancava, à tarde punha elas para fora. Elas tomar banho, fazer as suas higienes, tomar refeição e dormir. E certa feita, um daqueles presos, que ainda não estava muito ruim, se diz apaixonado por Ananda. Ah, Ananda, eu quero me casar com você, você é muito dedicada. Não posso, sou casada com Jesus. Ela usava uma aliança do lado esquerdo. Era a aliança que ela tinha com Jesus. Ah, você não quer casar comigo porque nós julgamos o próximo conforme nós somos. Você não quer casar comigo por orgulho, com medo de se infectar, né? Não é nada disso, porque eu me comprometi com Jesus. Não posso. Só que ele não, aquelas palavras não desceu muito legal. Ele achava que era orgulho, medo de se contaminar. Porque quem está com medo de se contaminar não se propõe a trabalhar com pessoas que estão com uma enfermidade infecto-contagiosa, como era a AIDS naquela época. Hoje já existem os coquetéis. A pessoa leva uma vida normal.
Então ele, inspirado pelas trevas, o que ele fez? O que ele matutou? Bom, ela não quer se casar comigo por medo de se contaminar, então eu vou tirar uma seringa de sangue e vou injetar nela a hora que ela estiver lá, bem entretida, dando assistência àqueles seres que estão em estado terminais. Bom, e ela estava lá num belo dia, um ser já moribundo lá, em estado terminal. Esse ser veio, tirou o sangue e injetou nela. Falou: você não quis se casar comigo por medo de se contaminar, agora você também é aidética. E o que ela fez? Apenas olhou para trás e deu um sorriso. Quem se livrou de uma lepra, de um prostíbulo, passou fome porque a família é muito pobre? Não é essa AIDS que vai fazer com que ela venha se sentir acuada, porque ela tinha Jesus no coração. Se fôssemos nós, como será que nós procedíamos? Entra em desespero: diretor, abra as grades, eu tenho que ir no hospital, tomar um coquetel para ver se esse vírus, se elimina esse vírus. Por que nós agimos dessa forma? Por falta de fé. Porque fé sem obras é fé sem credencial, e nós não temos obras. Então nossa fé é fé abalada, aquela fé vacilante. Então ela, com aquela fé dela, ela apenas deu um sorriso, nem passou o caso para frente. Ela não foi falar com o diretor, com o médico, não foi falar com nada, continuou a tarefinha dela ali, naquela humildade. E quem trabalha na área da saúde, todo ano tem que fazer os exames de rotina. E quando ela fez o seu exame de rotina, deu-se negativo. Mas muitos podem estar pensando: mas como? A espiritualidade esterilizou o sangue na seringa. Ali foi injetado apenas o sangue, não foi injetado o vírus. Por quê? Porque ela estava ali por amor. Então, quando nós praticamos a verdadeira caridade, o mundo espiritual nos auxilia. A caridade a qual nós praticamos ameniza as nossas provas. Então, Ananda é o exemplo vivo para todos nós. Não precisamos de ter medo de ir de encontro a um aidético, um leproso, a um tuberculoso. Vamos tomar as providências cabíveis, não vamos ignorar a ciência, mas o mundo espiritual não dorme. Deus e Jesus e a espiritualidade amiga está sempre velando por nós. Então não tem outro caminho a percorrer, não tem outro segmento para ir para o reino dos céus, a não ser a prática da verdadeira caridade, que é o amor. Por isso que o Evangelho no capítulo 15 fala: fora da caridade não há salvação. E não há mesmo. A caridade é a chave dos céus, a qual nós todos possamos ter em mãos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.